Bem-vindo ao nosso vídeo sobre 5 fatos inesperados sobre a natureza que vão surpreender você. A natureza é cheia de mistérios e descobertas fascinantes, e muitas vezes nos surpreendemos com o que a ciência descobre sobre o mundo natural. Neste vídeo, vamos apresentar 5 fatos surpreendentes sobre a natureza que você provavelmente não conhecia. Esses fatos vão desde a comunicação secreta das árvores até o maior organismo vivo do mundo, e vão mostrar como a natureza é ainda mais fascinante do que imaginamos. Então, prepare-se para conhecer fatos inesperados sobre a natureza que vão mudar sua perspectiva sobre o mundo natural. A Floresta de Bialowieza. A Floresta de Bialowieza é um patrimônio natural localizado entre a Polônia e a Bielorrússia, que abriga uma grande diversidade de espécies animais e vegetais. Uma das coisas mais surpreendentes sobre essa floresta é que ela é uma das poucas áreas na Europa onde ainda é possível encontrar florestas primárias, que nunca foram desmatadas pelo homem. Essas florestas primárias são importantes por várias razões. Elas são o habitat de muitas espécies raras e ameaçadas de extinção, como o bisão europeu, o lobo cinzento e o lince euroasiático. Além disso, essas florestas têm um papel fundamental na regulação do clima e na proteção da biodiversidade. No entanto, a Floresta de Bialowieza enfrenta muitos desafios. Nos últimos anos, houve uma disputa entre a Polônia e a União Europeia em relação à exploração madeireira na floresta, o que causou grande polêmica. Além disso, a floresta tem sido ameaçada por mudanças climáticas e por espécies invasoras. Por isso, é importante que medidas sejam tomadas para proteger e preservar a Floresta de Bialowieza e outras florestas primárias em todo o mundo. Essas áreas naturais são valiosas não apenas por sua beleza e biodiversidade, mas também por sua importância para o equilíbrio ecológico do planeta. A comunicação secreta das árvores. Você sabia que as árvores se comunicam secretamente entre si? Sim, é verdade. As árvores são capazes de se comunicar através de sinais químicos que são transmitidos de raiz em raiz, em um processo chamado de comunicação via rizoma. As árvores usam esses sinais químicos para se comunicar com outras árvores próximas, compartilhando informações sobre nutrientes, água e até mesmo perigos iminentes, como pragas ou incêndios. Através dessa comunicação, as árvores podem enviar sinais de alerta para outras árvores, ativando mecanismos de defesa que as ajudam a se proteger. Além disso, as árvores também são capazes de reconhecer suas próprias espécies e estabelecer relações de cooperação com outras árvores do mesmo tipo. Por exemplo, árvores mais velhas podem ajudar árvores mais jovens, enviando-lhes nutrientes e água através do sistema de rizomas. Essa descoberta fascinante foi feita por cientistas que estudaram as florestas em detalhes e descobriram essa forma surpreendente de comunicação entre as árvores. Essa descoberta pode ter implicações importantes para a conservação das florestas e para o desenvolvimento de práticas agrícolas mais sustentáveis, que respeitem a interação entre as espécies e a importância da cooperação para a sobrevivência de todos. O maior organismo vivo do mundo. Você já imaginou qual seria o maior organismo vivo do mundo? Algumas pessoas podem pensar em baleias, elefantes ou árvores gigantes, mas na verdade, o maior organismo vivo do mundo é um fungo. O fungo Armillaria ostoiae, também conhecido como micélio gigante ou cogumelo de mel, vive nas florestas da América do Norte e é considerado o maior organismo vivo do mundo, com uma área estimada em mais de 8,9 km². Esse fungo se espalha sob o solo, formando um emaranhado de filamentos conhecidos como micélio, que são responsáveis por absorver nutrientes e água do solo. Apesar de ser um organismo único, o micélio gigante é composto por vários indivíduos geneticamente idênticos, que se espalham pelo solo e podem produzir cogumelos individuais em épocas específicas do ano. Os cogumelos que crescem a partir desse micélio são muito apreciados na culinária e na medicina tradicional, sendo utilizados para tratar problemas de saúde como infecções, inflamações e alergias. Embora o micélio gigante seja um organismo impressionante, sua existência é ameaçada por atividades humanas como a urbanização, a exploração madeireira e o uso de pesticidas. Por isso, é importante que medidas de conservação sejam tomadas para proteger essa espécie e outras espécies que habitam as florestas em todo o mundo. Afinal, a natureza é capaz de nos surpreender com organismos incríveis como o micélio gigante, e precisamos preservar essas maravilhas para gerações futuras. O estranho comportamento das formigas. As formigas são conhecidas por seu comportamento organizado e trabalhador, mas você sabia que elas também têm um comportamento estranho e aparentemente sem sentido? Em algumas espécies de formigas, quando uma formiga morre, suas companheiras realizam um ritual de limpeza que envolve carregar o corpo da formiga morta para um local específico fora do formigueiro. Esse comportamento é conhecido como necroforia e foi observado em várias espécies de formigas, incluindo formigas cortadeiras e formigas de fogo. Acredita-se que a necroforia tem um papel importante na prevenção da propagação de doenças dentro do formigueiro, já que os corpos das formigas mortas podem atrair bactérias e fungos. No entanto, o comportamento das formigas não para por aí. Alguns cientistas observaram que as formigas também realizam um ritual de luto quando uma formiga morre.
Nesse ritual, as formigas tocam suavemente o corpo da formiga morta com suas antenas, como se estivessem se despedindo de sua companheira. Esse comportamento parece indicar que as formigas têm uma noção de morte e reconhecem a perda de uma de suas companheiras. Esses comportamentos estranhos das formigas podem parecer insignificantes, mas eles mostram que até mesmo insetos pequenos e aparentemente simples têm comportamentos complexos e sociais. Além disso, essas descobertas podem ter implicações importantes para a compreensão da evolução do comportamento animal e para o desenvolvimento de técnicas de controle de pragas mais eficientes e humanas. As plantas podem ouvir e responder a sons. Você já ouviu falar que as plantas podem ouvir? Embora possa parecer estranho, alguns estudos recentes mostraram que as plantas são capazes de detectar e responder a sons específicos. Pesquisadores descobriram que as plantas são capazes de detectar vibrações sonoras em frequências específicas, que são transmitidas através do ar ou do solo. Essas vibrações podem ser geradas por uma variedade de fontes, como o vento, a chuva, a atividade animal e até mesmo a música. Quando as plantas detectam essas vibrações sonoras, elas podem responder de diferentes maneiras. Algumas plantas podem aumentar a produção de compostos químicos protetores em resposta a sons específicos, como o som de insetos mastigando suas folhas. Outras plantas podem modificar o crescimento de suas raízes em resposta a vibrações sonoras específicas, como o som da água fluindo em um riacho. Além disso, alguns estudos sugerem que as plantas também são capazes de ouvir a presença de outras plantas próximas e ajustar seu crescimento e comportamento em resposta a essa detecção. Esse fenômeno é conhecido como comunicação bioacústica e é uma área de pesquisa em expansão na biologia vegetal. Essas descobertas são importantes porque mostram que as plantas são muito mais sensíveis e complexas do que se pensava anteriormente. Além disso, essas descobertas podem ter implicações importantes para a agricultura e para a compreensão da interação entre as plantas e o meio ambiente. Em conclusão, a natureza é um mundo fascinante e cheio de mistérios que ainda estamos descobrindo. Neste vídeo, vimos 5 fatos inesperados sobre a natureza que nos mostram que ainda há muito a ser aprendido sobre o mundo natural ao nosso redor. Desde o comportamento complexo das formigas até a capacidade das plantas de ouvir e responder a sons, a natureza continua a surpreender e intrigar os cientistas e entusiastas da natureza. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e tenha ajudado a aumentar sua curiosidade sobre o mundo natural. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos interessantes sobre a natureza e outros temas relacionados. Obrigado por assistir.